Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Felipe. Esse vídeo é parte aí de uma playlist que nós temos feito a respeito de desenvolvimento de APIs com Laravel. Eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, caso ache relevante, e também deixe o seu like aí para que o vídeo possa ajudar mais pessoas, chegar a mais pessoas. E é isso aí, sem mais delongas, vamos lá. No últimos vídeos aí, a gente fez algumas melhorias no nosso código, a gente tratou ali o nosso Cascade Delete, a gente desenvolveu uma camada de service aqui na nossa aplicação, né, para tirar as regras ali do nosso controller. Porém, eu vejo ainda algumas necessidades ainda na nossa API, tá? A gente vai trabalhar ainda com melhoria aqui de código na nossa API. Por exemplo, aqui na nossa camada de service, nós temos aqui muita repetição de código. Por exemplo, para retornar o nosso JSON, nós temos essa condição e ela se repete. Nós vemos que esse tipo de condição aqui se repete em vários trechos do código, né, para retornar o nosso JSON. E nós temos um validator aqui também que acaba gerando aqui algumas linhas de código, né, tanto no nosso store quanto no nosso update, né. Então nós temos aqui um validator também que gera aqui algumas linhas de código no nosso service, né? E o Laravel, assim, é possível, a gente pode trabalhar com validator desta forma, né? Ele permite, porém ele deixa as nossas classes aí um pouco mais verbosas, né? E o Laravel ele tem um recurso aí de request, né? Onde você pode isolar aí toda essa parte de validator. Então nós vamos trabalhar mais duas coisas aqui. Primeiro nós vamos abstrair aqui esse validator e desenvolvê-lo corretamente aqui no Laravel, usando recursos do Laravel. E depois, provavelmente num outro vídeo, para não ficar muito longo, a gente vai tratar esse JSON, a gente vai abstrair aqui, usando um conceito de herança. A gente vai abstrair aqui e colocar toda uma inteligência, né, para que esses retornos fiquem mais automatizados aqui na nossa aplicação, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá, vamos para o nosso validator. Então eu vou gerar aqui um validator para categoria, tá? Então vou digitar PHP artisan. Deixa eu só limpar o terminal aqui, ó, para ficar mais visível aí para vocês aí. Ó. Pronto, PHP artisan. Aí make request. E eu vou dar o nome aí para esse request de category request. Ok. Deixa eu ocultar meu terminal aqui para a gente ter mais visibilidade. E vamos lá, o category. Vou abrir esse cara. Então já tenho aqui a minha classe de request, tá? Então request é onde nós colocamos aqui regras de validação do Laravel, tá? Eu vou colocar aqui true, tá? Que ele requer autorização. E vou gerar aqui as minhas regras, tá? Então, primeiramente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui um title. Acho que ele já me sugestionou algo ali que eu acabei não aceitando, né? E eu vou dizer que ele é required. Eu vou validar todos esses termos aqui, tá? Então, ele tem que ser required, significa que ele tem que ser obrigatório, né? A gente já viu isso. Ele tem que ser uma string, tem que ter no mínimo 3 caracteres e no máximo, eu vou colocar aqui, ó, que uma category ela tem que ter no máximo aqui, vou colocar aqui 80 caracteres, certo? Acho que não vai ter mais, muito mais que isso não. Então, nesse método roles aqui, a gente declara as nossas regras de validator, tá? A gente declara as nossas regras. E agora eu vou declarar aqui um outro método, public function, e eu vou declarar aqui um método chamado messages, e aqui eu estou validando aqui, ó, todas as nossas mensagens, tá? Então, se ao submeter ali um payload ali no meu endpoint e ele não estiver preenchido, essa mensagem aqui será emitida, tá? Eu vou colocar em português aqui, tá?
Ó, vou colocar em português aqui. O título de categoria precisa ser preenchido. Aí eu vou colocar aqui que o título de categoria precisa ser uma string, tá? Precisa ser formada por caracteres. Alfanuméricos. Pelo menos, né? Aí aqui o título de categoria precisa ser maior que 3 caracteres. Aqui o título de categoria precisa ser menor que 80 caracteres. Ok, então o nosso validator está pronto. Nós vamos lá para o nosso service, que é onde aplica-se ali o nosso validator, e nós vamos fazer o seguinte, ó. Então aqui no nosso store, que é onde nós salvamos a categoria, nós vamos chamar aqui o nosso category request. Aqui, ó, category request, ok. Eu preciso também mudar isso na minha interface e eu vou colocar isso no update também, tá? Ó, category request, ok. A gente precisa mudar isso na nossa interface porque a gente está seguindo um contrato da nossa interface, né? Category request e aqui category request, ok. Então vamos ver se o nosso service parou de reclamar aqui já, porque nós já corrigimos na nossa interface, tá? Sendo que o nosso service ele sempre tem que seguir o contrato da interface, né? Então, se eu tenho um tipo aqui de parâmetro na minha interface, eu tenho que ter o mesmo tipo de parâmetro, né? O meu service tem que espelhar o mesmo tipo aqui, o mesmo contrato aqui da minha interface, tá? O mesmo vale para o repository também, né? Agora, nós podemos eliminar todas essas linhas aqui, o código vai ficar bem menos verboso. Eu prezo muito por isso, né? Assim, eu prezo muito por isso, por ter um código sempre menos verboso. Aqui eu substituo o validator por request, porque essa variável já não existe mais aqui. Então, o meu request ele já está trazendo todas as regras de validator. E no meu update eu faço a mesma coisa. Eu elimino esse cara aqui. A gente não precisa mais dele. E aqui eu passo o meu request também. E aqui eu passo o meu request. E agora nós vamos testar aqui os nossos endpoints. Então, eu já estou aqui com o meu login feito. E eu preciso testar agora o meu post de category. Deixa eu só colocar o meu token aqui. Então, eu vou gerar aqui um novo post. Vou colocar aqui, ó, o nome dessa categoria vai ser Test Validators. Tá? Test Validators. Tá? O argumento 1 precisa ser do tipo Category Request. Tá, foi dado request. Então eu estou com um problema de tipagem lá no Store, certo? Tá. Category Request. Tá. Eu acho que o repository, né? O repository precisa ser corrigido também. Vamos ver aqui. No category repository, ele recebe um array. Aqui em tese está certo. Deixa eu só entender aqui o problema. Ele está reconhecendo como request.
o que eu estou passando. Só entender. Estou chamando aqui o meu category request. Eu só entender o que está ocorrendo. Controller. Ah, tá. O meu controller. É isso, ó, o meu controller ele tem que receber o category request também. Certo? Porque se eu estou recebendo aqui o request, né? Eu estou recebendo o request aqui e estou passando ele para o meu service, então o meu service ele não está recebendo o category request, ele está recebendo o request, né? Eu acho que eu não fiz a carga aqui, ó. Vou fazer a carga. E aqui no meu update também eu recebo. Aqui no meu update eu recebo o category request também. Ok. E vamos testar agora. Pronto, agora a nossa validação foi feita. E eu vou alterar esse cara aqui, tá? Porque nós temos que testar o nosso update também. Então, estou testando aqui o nosso update. Eu preciso trazer o token também, né? Trazer o token aqui também. E o título da categoria precisa ser preenchido, tá? Eu não preenchi, então vou colocar aqui, ó, categoria PC Gamer. Agora vejamos, ó, que a nossa categoria foi alterada, tá? Ela foi alterada com sucesso. Então, nós conseguimos aí limpar um pouquinho mais o nosso código, mas ainda não chegamos onde eu quero, tá? A gente pode abstrair toda essa... Vejamos que essa lógica ela se repete, tá? E nós podemos aí abstrair toda essa lógica aqui de retorno de JSON, tá? E nós vamos fazer isso. O Laravel tem muitos recursos para fazer isso, mas eu acho que eu vou usar um conceito de herança, tá? E que vai valer aí para todos os nossos services. Eu queria te agradecer aí a atenção até agora. Muito obrigado. Contribua aí deixando seu like. Deixa a sua inscrição aí para continuar nos acompanhando. E até a próxima, hein?